Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para a correção da aula anterior. Então, na aula anterior do módulo 25 de língua portuguesa, vocês viram o que é verbo e relembraram sobre sinônimo e antônimo. A página 40, a professora já realizou com vocês. Então vamos para a atividade da página 41. Então vocês tinham que completar a cruzadinha com os verbos. Então acompanhe a correção aí na tela como que ficou. Então ficou ler, nadar, latir, brincar já tinha aí completado, chover e comer. E depois que vocês completaram a cruzadinha, a número 4, vocês tinham que escrever quais esses verbos indica os fenômenos da natureza. Então, quem respondeu que é o verbo chover, acertou. A número 5 é uma brincadeira que vocês realizaram. Então, nós vamos para a página 46, sobre sinônimo e antônimo. Então, a número 1, vocês tinham que procurar no dicionário o significado, a definição da palavra sorte. Então, quem assinalou que significa destino, fortuna e êxito, acertou. A número 2, vocês tinham que procurar o sinônimo das palavras. Da letra A, formosa, bonita. Letra B, habitantes, moradores. Letra C, proprietário, dono. Letra D, acordar, despertar. Observe que o sinônimo, né, é o que a professora explicou. Ele tem um significado parecido de outra palavra, não é mesmo? A número 3, vocês tinham que escrever uma definição para a palavra sinônimo. Então, palavra cujo significado é muito semelhante ao de outra, podendo substituí-la em alguns contextos. Lembrando que a resposta da número 3 é uma resposta pessoal. Então, a professora está dando uma sugestão de resposta, não precisa estar igual da professora. E a definição, né? Vocês tinham que escrever um exemplo de sinônimo. Então, eu posso, por exemplo, escrever edifício, o sinônimo é prédio. Então, é uma resposta pessoal que não tem como a professora realizar a correção. Vamos para a próxima página. A número 4, vocês tinham que escrever o antônimo dessas palavras. Então, letra A, dormir, acordar. Letra B, sorte, azar. Letra C, preso, solto. Letra D, bonito, feio. E a número 5, vocês tinham que encontrar o antônimo dessas palavras no diagrama e depois escrever essas palavras. Então, a letra A, quem encontrou de feliz, triste, acertou. Letra B, silêncio, barulho. Letra C, excesso, falta. Letra D, coragem, covardia. E letra E, distração, atenção. Então, acompanhe a correção aí na tela. Quem acertou faz o certinho. Quem errou, realiza a correção. Então, agora nós vamos para... Então, crianças, agora nós vamos para a página 42. Acompanhem com a professora. Então, crianças, as atividades que nós vamos realizar hoje são das páginas 42 a 45. Cantinho de leitura, né? E o conto que nós vamos realizar a leitura de hoje é quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, vamos lá para a página 42. Então, crianças, acompanhe a leitura com a professora. Você já foi ao teatro ou assistiu alguma peça teatral? O teatral é feito para ser representado, dramatizado e não simplesmente contado. Por isso, nem sempre há um narrador. E a história se desenvolve por meio de diálogos. Então, a seguir, há um trecho do livro Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, do autor Raimundo Matos e Leão, que traz a história do Príncipe Lagartão.
Então vamos lá. Aí pede para a professora formar grupos, né? Só que não tem como formar grupos. Então nós vamos realizar a leitura. Então antes da professora realizar a leitura do texto, observe bem esse texto, né? O texto teatral, ele apresenta enredo, personagens, tempo e espaço, e que pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, como a mudança de cenário e de personagens. O teatro, ele utiliza de uma linguagem expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual, e que a pessoa que está atuando, ela expressa pensamentos e sentimentos do personagem que representa. Então, crianças, a importância dos outros elementos envolvidos, né, em uma peça de teatro. Temos também o cenário, o figurino, a sonoplastia, o jogo de luz, tudo para chamar a atenção das pessoas, né, que está assistindo uma peça teatral. Observando esse texto, né, que a professora vai realizar junto com vocês a leitura, observe que tem umas partes do texto, né, que tem a rúbrica. A rúbrica é uma indicação escrita que fica entre parênteses, presente nos textos teatrais, para indicar gestos e a movimentação dos atores durante as cenas, além de orientar o cenário, tempo e lugar para a apresentação. Então, se vocês observarem aí no texto, tem lá na parte lá, por exemplo, de Clotilde, né? Que é a fala da Clotilde. Entre parênteses, né, a rúbrica está: pega o príncipe no berço e canta. Então é para eles seguirem, né, para os atores seguirem o que é para ir fazendo, né, uma orientação para eles seguirem, o que é para eles fazerem durante a peça teatral, tá bom? Então, crianças, vamos iniciar a leitura, né? Cantador. Música, os atores se vestem e montam um cenário para a representação da primeira história. O cantador senta no banquinho, no proscênio, ou participa da ação. O que é proscênio? É a parte da frente de um palco. Então, crianças, aí é o que a professora acabou de explicar para vocês, que está entre parênteses, né? É orientando o que o ator tem que fazer nesse momento. Então, a fala: lá vai a primeira história, que ouvi quando menino, sentado na porta da rua, em noite de lua cheia. É uma história de rei, rainha e príncipe. Prepare-se para ouvir a história do príncipe Largatão. Era uma vez, num país muito distante, uma rainha que vivia desesperada. Eu não aguento mais essa espera de esperar um filho. Todos no reino têm 1, 2, 3, até 10 filhos. Eu não tenho nenhum, nem para fazer remédio. Ai, como sou infeliz. Eu quero um filho, nem que seja um largatão. Aí volta a fala do cantador, né? 9 luas se passaram e a rainha engordando. 9 meses se passaram e o herdeiro nasceu. Era um largato bem verde. Como era filho do rei, foi tratado como um príncipe. Berços de ouro e conforto. Sucedeu, porém, um fato. Sucedeu quer dizer vir depois, seguir-se. Rainha. Clotilde, ó Clotilde, onde andará esta ama, Clotilde? A Clotilde responde: pronto, senhora, aqui estou. A rainha fala: você foi escolhida como ama de leite do príncipe. Está na hora da sua primeira mamada. Clotilde pega o príncipe no berço e canta, que é a orientação que ela está recebendo. Sururu mandu, sururu mandu, mandu. A rainha: muito cuidado, hein, Clotilde? Ele é muito pequenino, o meu bichinho lindo. A Clotilde: tem mãe que é cega. Onde já se viu achar uma coisa dessas bonita? Esse bicho não tem lindeza nenhuma. Rainha:
O que é que você falou, Clotilde? Clotilde: nada não, senhora, nada não. Clotilde dá o peito para o príncipe Largatão mamar. Ai, ui, ui. A rainha: o que foi, peste? Tá ficando maluca? Desse jeito você assusta o meu filho. Clotilde: ele me mordeu. Ai! Clotilde sai de cena acompanhada pela rainha. O cantador: foi um Deus nos acuda. A partir daquele dia, todas as amas foram mordidas pelo largatão. A primeira gritou, a segunda desmaiou e a terceira saiu correndo. E a quarta, coitada, ficou careca. Ia ficando o palácio sem gente. A rainha entrando com o rei. Isso não pode continuar assim. Hermenegildo, chega de nhenhenhen. Você precisa tomar uma providência. O meu filho não pode morrer de fome. O rei: calma, Ermengarda, calma. Se você ficar nervosa, a situação pode piorar. A rainha: faça alguma coisa, homem. Baixe um decreto, um ato, um pacote. Obrigue as mulheres do reino a amamentar o herdeiro do trono. O rei: vou pensar em uma solução. A rainha: pensar nunca, eu quero é ação. O rei: vou oferecer um prêmio a quem for capaz de amamentar o largatão. Saem! Cantador: o herdeiro chorava de fome, a rainha de desespero. Perto do palácio moravam 3 moças órfãos, muito honestas e trabalhadeiras, que entram em cena as 3 irmãs. Joana: eu sou Joana, sei bordar e fiar. Antônia: eu sou Antônia, sei decorar a tabuada, sei somar e multiplicar. Maria: sou Maria, a mais jovem. Joana: boa como uma fada. Antônia: paciente que nem Jó. Maria: sabe, Antônia, vou ao palácio falar com a rainha. Ela anda muito aflita, precisa de ajuda. Joana: cuidado com o largatão. Saem Joana e Antônio, o cantador. E lá se foi Maria se oferecer à rainha para criar o seu filho. A rainha entra em cena. Maria: bom dia, dona rainha, estou aqui para cuidar do seu filho. A rainha fala: olhe, menina, o perigo que está correndo, mas vamos lá. Você tem leite para amamentar o largatão? Maria responde: trouxe essa armação de ferro. Quando o príncipe quiser mamar, enchemos a forma com leite e ele pode matar a fome sem morder ninguém. O cantador: e assim foi. Maria deu de mamar ao largatão, que ficou com as gengivas machucadas de tanto morder o bico de ferro. Depois mamou, ficou satisfeito e adormeceu. O palácio sossegou e o tempo foi passando. O príncipe largatão cresceu como um bicho, mas tinha os olhos e a voz humana. Largatão, entrando com a rainha: minha mãe, quero falar com a senhora. A rainha: pois fale, meu filho, abra o seu coração. Largatão: estou na idade de casar, quero uma noiva para mim. A rainha gritando: Hermenegildo! O rei entra: o menino quer casar, o que vamos fazer? Então essa história, quem conta um conto aumenta um pouco, é de Raimundo Matos de Leão. Então vamos lá. A número 2. Quais são as características do largatão? No caderno, faça um desenho dele. Então vocês vão realizar um desenho, né? Observando como que ele é, né? Ele parece com um bicho, largato, não é mesmo? Mas tinha os olhos e a voz humana. Então, como que vocês vão desenhar o largatão? A professora estará vendo esse desenho na live. Número 3. Explique com suas palavras o trecho abaixo. Foi um Deus nos acuda a partir daquele dia. Então, uma resposta pessoal. Como que vocês interpretam essa frase? O que aconteceu? Número 4. Contorne no texto a fala que mostra a passagem do tempo, quando o príncipe deixa de ser um bebê e passa a ser um adulto. Então, vocês vão voltar lá no texto
e vão procurar essa parte e circular. A número 5, observe o texto e veja que há informações escritas entre parênteses, com letras maiúsculas. Então, para que elas servem? Lembra que a professora explicou? Então, para que serve? A número 6, para você, como termina essa história? Será que o príncipe largatão conseguiu casar? Converse com os colegas a respeito e depois dramatizem o final da história. Então, nós vamos estar conversando na live de sexta-feira, tá bom? E gotinhas do saber. Como surgiu o teatro? Então, tem uma curiosidade de como surgiu o teatro. Então, vocês vão realizar a leitura. Então, crianças, é essa a nossa atividade de hoje. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora Najenda Edu. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!